Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CoffeeTag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de JavaScript, tranquilo? Lembrando, né, como sempre, em todas as minhas videoaulas eu vou lembrar vocês aí, se vocês não é um inscrito do nosso canal, já se inscreve no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos e compartilhe os nossos vídeos nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais com quem quer aprender programação com JavaScript, tá ok? Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, deixe na descrição do vídeo também que eu terei o maior prazer em visualizá-las, beleza? Então, como de costume, acabou o nosso jabá, vamos embora colocar a mão na massa, vamos para a nossa videoaula de hoje, tá ok? Hoje a gente vai começar a ver, galera, funções em JavaScript, tá ok? Então deixa eu só sair desse código, que foi o código que a gente utilizou na nossa última videoaula, vamos criar um novo arquivo aqui, Ctrl N, Ctrl S, ok? Então esse arquivo vai ser a nossa aula 16.js, dá um Enter, vamos lá só no nosso arquivo aqui de HTML, então, aula 16, que foi o arquivo que a gente acabou de criar. Tranquilo? Perfeito, vamos para a nossa videoaula de hoje. Ok? Então, eu vou só comentar. Então, hoje a gente vai falar sobre funções, galera, e expressões. Beleza? Só tudo maiúsculo aqui, né? Funções e expressões. Beleza? Então, o que a gente chama aí de function and expression. Ok? Então, galera, o que é uma função? Uma função, galera, é um bloco de código aí que executa uma tarefa específica, ok? Então, suponha, vou dar um exemplo bem básico para vocês aí. Suponha que você precise criar um programa aí para criar um círculo e corolim, ok? Então, você pode criar aí duas funções para resolver esse problema. Uma função para desenhar o círculo e uma outra função para poder colorir esse círculo aí, tá ok? Então, ou seja, a função serve para isso. Você divide um problema complexo em partes menores e torna o seu programa fácil de entender e reutilizável, tá ok? JavaScript, galera, também ele tem um grande número de funções embutidos aí. Por exemplo, a função makeSQRT, que ela é uma função para calcular a raiz quadrada de um determinado número, tá ok? Porém, na nossa videoaula de hoje a gente vai aprender sobre as funções definidas pelo usuário, pelo programador, ou seja, as funções que a gente define aí, beleza? Então, para começar aí, galera, como a gente faz vários exemplos, a gente vai trabalhar 3 exemplos para essa videoaula aí, tá ok? Então a gente vai criar 3 funções diferentes aí para facilitar o entendimento de vocês, tá ok? Então vamos para o nosso exemplo número 1. A gente vai criar aqui uma função para exibir um texto, tá ok? Então uma funçãozinha bem basiquinha, só para a gente poder exibir um texto no prompt aí para vocês já se interagirem como que funciona isso, tá ok? Então como que a gente declara uma função? Qual que é a sintaxe de uma função em JavaScript, tá ok? Então a gente chama a função, né? O nome da função, então aqui chamar é outra coisa. Então esse nome é o que a gente chama de um nome interno da linguagem JavaScript, que é function, tá ok? Então você colocou esse nome function, a linguagem entende que você vai trabalhar com função. Então você coloca o nome function e o nome que a sua função vai se chamar. Então a nossa função que vai se chamar exibir texto, tá ok? E aqui a gente coloca parênteses e chaves, beleza? Então a gente declara function, beleza? O nome da nossa função, parênteses, chaves, ok? Aqui dentro, galera, dessa primeira chave, a gente coloca o que a função da gente vai fazer. Então, essa função eu só quero que ela exiba um texto. Então, eu passo aqui console.log, tranquilo? Um texto qualquer que eu vou passar, por exemplo, fala galera, tranquilo? Então, aqui a gente criou a nossa função, beleza? Então, a primeira parte está ok. Após criar a função, a gente faz o que a gente chama de chamar a função. Lembra que eu disse na introdução que a função é um bloco? São vários blocos de código separados que vocês podem usar para chamar uma determinada parte do programa de vocês. Então aqui é um bloco, a gente criou a função. Como que a gente chama essa função agora? Basta a gente passar o nome dela aqui, ó, ok? Então a minha função se chama exibir texto, parênteses, ponto e vírgula. Então basicamente é isso. Função JavaScript, veja como é simples. Com 5 linhas de código que está pronta uma função, tá ok? Então você cria a function, o nome da função, o que você quer que essa função faça, e aqui você chama a sua função. Nesse caso, a nossa função aqui é só para exibir um texto, tá ok? E aqui eu chamei ela. Vamos dar um file save all que vamos lá no nosso navegador testar. 16, ó. Então já exibiu aqui, ó. Fala galera. Tranquilo? Então basicamente é isso. Então esse foi o nosso exemplo número 1. Então a função é bem tranquilo de se fazer, de se trabalhar, e é gostoso de se trabalhar com função, tá ok? Então vamos lá agora para o nosso exemplo 2. Vamos complicar um pouquinho agora aí, tá ok? Então a gente começou de forma fácil, agora vamos complicar. A gente vai trabalhar aqui o que a gente chama de função com parâmetros, beleza? Então, o que é a função com parâmetros aí? Uma função também ela pode ser declarada com parâmetros, tá ok? Então o parâmetro, galera, é um valor
que é passado ao declarar aí uma determinada função, beleza? Então, vamos aproveitar esse código aqui, ó, da nossa exemplo número 1, ok? Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para cá. Então, eu só aproveitei aquele código aí para não baralhar a cabeça de vocês, tá, ok? Então, agora a gente vai trabalhar função com parâmetros, beleza? Então, é a mesma coisa para se declarar. Aqui é o function, o nome da função vai ser exibir texto, tá, ok? Aqui a gente vai passar um parâmetro, ou seja, a gente vai passar aí um valor para essa função. Então, eu vou passar um parâmetro aqui, ó, esse parâmetro meu eu vou dar um nome para ele de nome, beleza? O texto aqui a gente vai mudar. O que a gente vai fazer agora? Vamos apagar isso aqui, ó. Eu vou passar aqui um olá, beleza? Aqui a gente vai concatenar, então concatenar a gente utiliza mais. A gente vai pegar o parâmetro que a gente acabou de passar na nossa fixação da nossa variável nome. Vamos concatenar mais um outro texto aqui. Então vamos colocar aqui um sorrisinho, beleza? Então isso é o que a gente chama de função com parâmetro, ou seja, a gente passa um valor aqui dentro. Então eu criei uma variável nome, tá, ok? E aqui o que a minha função vai fazer? Ela vai chamar aí essa variável nome, beleza? Agora do lado de fora da nossa função aqui, ó, vamos declarar a variável let nome, tranquilo? A gente vai pedir para a pessoa informar um texto para a gente aí. Então a gente utiliza para pedir textos aí, para abrir aquela caixinha de texto, a gente utiliza o prompt, ok? E aqui a gente coloca aqui, ó, digite um texto. Não, digite, fica melhor, digite seu nome. Beleza? Então aqui digite seu nome, ok? Beleza? Então aqui, e ao chamar a função, como a gente passou um parâmetro ali na nossa função, ao chamar ela a gente tem que passar um parâmetro também. Então qual que é o nosso parâmetro? Variável nome, beleza? Vamos lá compilar o nosso código para ver se vai funcionar redondo. Então abre a caixinha, Léo. Ok? Então, olá, Léo. Tranquilo? Então basicamente, galera, isso aqui é o que a gente chama de função com parâmetros, beleza? Bem tranquilo também. Então a gente já viu dois tipos de função. A função normal, beleza? E função com parâmetros, tá, ok? A gente vai agora para o nosso terceiro e último exemplo aí, que a gente vai ver uma função para adicionar e somar os valores aí. A gente vai complicar mais um pouquinho, tá, ok? Só uma observação, galera. Então, quando um valor é passado aí ao declarar uma função, ele é chamado de parâmetro, tá, ok? E quando a função é chamada, esse valor ele é chamado de argumento, tá, ok? Então, quando a gente passa ele aqui, a gente chama ele de parâmetro, e aqui a gente chama ele de argumento, tranquilo? Só para deixar claros os termos para vocês, caso vocês achem outros tutoriais aí. Beleza? Então vamos para o nosso último exemplo da nossa videoaula de hoje, que é a função para adicionar, beleza? E somar aí, os valores adicionados. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar criando a nossa função, né? Então, como de costume, a gente utiliza a sintaxe function, beleza? Vamos dar um nome aqui, né? Eu vou dar um nome para mim aqui de adicionar valor, beleza? Parênteses, beleza? Chaves. Então, normal, igual a gente acabou de fazer, vamos passar dois parâmetros aqui agora. No exemplo acima a gente viu passando um parâmetro. Para passar dois parâmetros, galera, a gente separa com vírgula. Então, vou passar um parâmetro A, vírgula, parâmetro B. Então, passamos dois parâmetros aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? O que a minha função vai fazer? Eu vou dar um console.log. Ela simplesmente, galera, ela vai somar esses dois valores que eu passei por parâmetro. Então eu passei o parâmetro A, eu quero que some o A mais o B. Tranquilo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar minha função, adicionar valor, ok? Eu vou passar dois valores para ela, 3 e o 4. O que ela vai fazer automaticamente? Ela vai somar esses valores aí pra gente. Ok? Então vamos testar, file save all. Então a soma é 7. 3 mais 4, 7. Então a gente pode testar novamente, vou chamar minha função de novo, adicionar o valor, beleza? Eu vou colocar outro valor agora, 7 e 11, tranquilo? Então, ó, file save all. Então, ó, 7 mais 11, 18, perfeito? Então veja como que função é legal. Eu criei a função uma vez, porém eu posso chamar ela várias vezes, trocando os valores, ela vai fazer a mesma operação de soma, porém com valores diferentes, ok? Ou seja, você cria um pedaço de código, você consegue reutilizar esse código em várias partes aí do seu programa sem ter que reescrever isso aqui novamente, beleza? Então isso aí é bem útil função. Isso daí é um exemplo bem basicão, agora pensa em programas gigantes aí, beleza? Creio que para essa videoaula tá ok, beleza? Damos sequência nas nossas próximas videoaulas aí, eu tô tentando reduzir o tamanho das videoaulas, que teve um aluno que comentou numa videoaula, deixou como dica, eu achei bem legal, para mim fazer as aulinhas mais curtas, dividir a aula em pedaços, tá ok? Mas como é muito conteúdo de JavaScript, às vezes as videoaulas saem
bem grande que eu tento explicar detalhadamente, beleza? Mas por essa videoaula é só. Na nossa próxima videoaula a gente vê mais um pouquinho de função para a gente poder avançar aí com JavaScript, objetos em JavaScript aí, tranquilo? Então paro por aqui, lembrando mais uma vez aí, se você ainda não é inscrito do nosso canal, já se inscreva em nosso canal. Se você curtiu essa videoaula, se ela fez sentido para você, se você conseguiu entender o conteúdo, compartilhe os nossos vídeos aí com seus colegas aí que desejam aprender a programar com JS. E é isso. Até a nossa próxima videoaula. Se cuidem. Bye bye.